Ecologia. Sou fã. Esse é o nosso trabalho de biologia. Nosso grupo é composto pela Keila Silva, Ingrid Alves, Laís Nicole e Mário Sérgio. Eu vou dar uma breve introdução sobre ecossistemas. Os ecossistemas são formados por fatores bióticos e abióticos. Os abióticos são água, solo, rochas, e os bióticos são todos os seres vivos. Esses organismos dentro de um ecossistema têm três papéis, que são os produtores, decompositores e compositores. Eles têm que ter um equilíbrio, porque a integridade de um ecossistema depende do seu equilíbrio entre todos os membros. E se alguma coisa perturba o equilíbrio, fica ruim, entendeu? E essa perturbação pode ser por eventos naturais, mudanças climáticas, desastres, poluição, devastação do ambiente, como criação de prédios, enfim. Bom, vou falar sobre predador exótico. Os predadores têm uma função muito importante no ecossistema, pois ele mantém estável e também eles mantêm um certo controle das outras espécies, pois eles se alimentam de algumas outras espécies. Um exemplo disso foram que levaram algumas cobras pitons para a Flórida, só que elas fugiram e daí começou a cair o nível de roedores, diminuiu o nível de roedores, pois elas estavam se alimentando muito deles. Elas promovem uma onda em toda a rede alimentar, elas modificam tudo. Então, os predadores eles são muito importantes para manter o equilíbrio das espécies. Então, a organização e a estabilidade de uma comunidade biológica resultam de interações entre elas. As interações entre essas comunidades biológicas, elas afetam esses dois membros diretamente. Mas depende, claro, do tipo de espécie e do tipo de interação. Às vezes uma espécie vai ser mais atingida pela interação com outra espécie do que essa que está interagindo em geral. Geralmente uma é mais, mas geralmente é a mesma coisa. Além desses efeitos diretos da interação das duas, algumas interações elas têm efeitos indiretos sobre outros membros da comunidade. A conexão entre os efeitos diretos e indiretos forma uma teia interativa que une toda a população e toda a comunidade, consequentemente. E existem 4 tipos principais de interações que podem ocorrer. São a competição, a predação, o comensalismo e o mutualismo. Um exemplo muito bom de predador nativo é a jararaca. Ela é muito importante para manter o equilíbrio no ecossistema em que ela habita. Existem muitos tipos de jararacas. As mais conhecidas são a jararaca verde, jararaca listrada e jararaca da praia, cada uma no seu respectivo ecossistema. E elas geralmente habitam em plantações ou em bosques, onde elas conseguem encontrar alguns roedores, que é o tipo de alimentação que elas... É a alimentação delas, os roedores é o que elas comem, principalmente ratos. Irei falar um pouco sobre os nichos ecológicos. Os nichos ecológicos, eles caracterizam as interações de uma determinada espécie com outras espécies de uma comunidade. Eles são muito importantes porque eles revelam a informação sobre a espécie, o que ela ingere, quem são os predadores dessa espécie, onde se reproduz, e também inclui as relações de competição, predação, parasitismo e mutualismo. Não fala não sobre o espaço físico do organismo, mas também o papel dele na comunidade. Fluxo de energia. A fonte fundamental de energia de quase todo o ecossistema é o Sol. Os componentes bióticos são divididos em 4 níveis: produtores, compositores e decompositores. Os produtores são organismos que não obtêm energia e nutrientes de outros organismos vivos. Eles produzem seu próprio alimento, que são os autotróficos. Exemplos são plantas, algas, cianobactérias. E também tem os que se alimentam de substâncias químicas, que por uma quimiossíntese. Mas esses organismos vivem em condições extremas, em vulcões, na profundeza, nos leitos dos mares e em substratos rochosos profundos. Os outros seres vivos todos dependem dos produtores, direta ou indiretamente.
os consumidores eles se alimentam de produtores e dos próprios consumidores. E os decompositores se alimentam de tecidos dos produtores mortos ou que estão morrendo, e são bactérias e fungos. Os produtores e consumidores e decompositores do ecossistema formam vários níveis tróficos de alimentação, nos quais os organismos de um nível se alimentam dos níveis inferiores, formando uma cadeia alimentar. Os produtores realmente sustentam quase todo o sistema. O movimento da matéria orgânica de uma energia, partindo de um nível do produtor, passando pelos outros níveis tróficos de um ecossistema, como é que eu posso dizer? Cada um que vai se alimentando, tipo, um produtor, um consumidor que se alimenta de um consumidor e vai formando uma cadeia, tipo, Biodiversidade. A biodiversidade é a grande variedade de formas de vidas, animais e vegetais que são encontradas nos mais diferentes ambientes. Ela envolve relacionamentos e comunidades. E todos os seres vivos que compõem os ecossistemas, compõem ecossistemas dinâmicos, por exemplo, florestas, lavouras e lagos que integram a paisagem. Um ecossistema ele consiste de uma comunidade biológica e de seu ambiente físico. Os ecossistemas terrestres eles incluem floresta, savana, campos, cerrados, tundra e deserto. Os ecossistemas aquáticos, tanto os marinhos quanto os de água doce, incluem oceanos, lagos, rios e zonas úmidas. Todos os ecossistemas da Terra, eles juntos todos constituem a biosfera, que a gente chama de biosfera. Esses ecossistemas são formados por componentes abióticos, que são minerais, clima, solo, água e luz solar, e por componentes bióticos, que são todos os seres vivos, carcaças e resíduos orgânicos juntos. Juntos, eles permitem a ação de duas grandes fluxos, o fluxo de energia e a circulação de nutrientes no ecossistema. E bióticos. Como eu já havia dito antes, o ecossistema é formado por esses seres, que são os abióticos e os bióticos. Os abióticos, eles são a água, o solo, o clima, minerais, e os bióticos são os seres vivos. E também que os autotróficos, direto ou indiretamente, eles sustentam os heterotróficos. E que um conjunto de cadeias alimentares forma uma teia alimentar. O movimento da matéria orgânica e da energia partindo do nível do produtor e passando pelos níveis de consumidor compõe uma cadeia alimentar. Por exemplo, uma cadeia alimentar típica do campo pode ser composta por gramínea, que é o produtor, um camundongo, consumidor primário, uma cobra, consumidor secundário, e um gavião, consumidor terciário. Comunidade. Em biologia, a comunidade é um grupo formado por várias espécies que interagem em um determinado local. Por exemplo, uma floresta de árvores e vegetação rasteira habitada por animais e tendo no solo bactérias e fungos constitui uma comunidade biológica, ou seja, biodiversidade. A biodiversidade é a grande variedade de formas de vidas, animais e vegetais que são encontradas nos mais diferentes. Ecologia. Sou fã.